Olá pessoal, José Roberto aqui de novo, né? Vamos dar continuidade para a segunda parte, reforçando, né? De novo o que eu falei no primeiro vídeo. Estou aqui apenas para passar um pouco do meu conhecimento. Peço desculpa aí se eu errar alguma coisa. Esse vídeo não tem caráter com fins lucrativos, né? Apenas assim de compartilhar informação. As imagens não são da minha autoria, né? Peguei tudo na internet, né? Alguns catálogos, algumas imagens, então também não estou usando para fins lucrativos, né? E também não tenho preferência de marca, né? A marca, a marca e o tipo fica a critério de cada um escolher. Beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, né, assim como pistola, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né? Então a gente tem aqui, né, que um filtro, ele é um equipamento de metal ou plástico, né, composto por um elemento filtrante, né? É que esse elemento ele impede, né, a passagem, né, de partículas sólidas ou líquidas, né? E ele pode ter um purgador, né, que é um dreno, né? Então essa partícula, essa água, vamos falar assim no caso de uma água, né? Ele vai ser filtrado, vai acumular ali no filtro, vocês vão ver mais para frente, e, e ele pode ter um dreno manual automático, né? O elemento filtrante é o que realmente faz filtrar, né, dentro de um filtro, né? Ele pode ser chamado de refil, de cartucho, né? Ele tem feito de diversos materiais e processos, né? E ele é responsável por impedir a passagem de partículas, né? Passagem e separar as partículas, né? Desejadas. E isso é de acordo com cada filtro, né? E ele fica, e você tem que trocar esse elemento filtrante quando ele fica saturado, né? Então, o que é saturado? Ele é quando o elemento filtrante está sujo, né? Com partículas. Essas partículas elas entopem os poros e eles impedem a passagem de ar. Então, assim, você tem uma menor perda de pressão e vazão na sua linha, né? Isso pode comprometer todo o sistema. Então, o filtro ele sempre tem que ser trocado e os fabricantes, e aí depende de cada marca, né? E é igual eu falei, você tem que ligar, conversar ou ver na parte técnica se informa quando você for comprar, né? Que eles têm geralmente um tanto de tempo, né? Em algumas condições, né? Então tem filtro aí que dura 1000 horas, 2000 horas, 500 horas, aí isso vai de filtro para filtro, né? Você tem lá também a micrômetro, né? Que é o que significa, ele é uma unidade de medida, né? Ele é a milésima parte de 1 milímetro. Então, assim, você pega 1 milímetro e divide por 1000. Aí o resultado é uma micra, né? E esse é o símbolo da micra, né? Então, só para efeito de comparação, né? Um grão de areia comum, ele tem de 200 a 500 micra, né? Tem de 200 a 500 um grão de areia. Então, assim, uma micra é muito pequenininho. Então é isso. E tá, também tem o metro cúbico, né? Que, assim, eu tô explicando isso aqui, pessoal. Tem gente que tá cansado de saber, mas pode ter alguém que não saiba, né? Que, que a medida de 1 metro cúbico, ela corresponde a 1000 litros de água, né? Então é você pegar um cubo, né? 1 metro de cá, 1 metro nas partes da base e multiplicar pela altura, né? O volume que você tem aqui dentro, ele é 1 metro cúbico, ou seja, cabe 1000 litros de água, né? Então vamos lá. Então, assim, para que serve o filtro, né? Você tem um sistema de compreensão de ar, né? Depende do sistema. Geralmente, né, a maioria, né, salvo algumas exceções, eu estou falando pela maioria, porque você tem alguns sistemas de compreensão que é odontológico, né, para saúde, então tem todo um tratamento, são equipamentos diferentes, com custo maior, né? Só estou falando pela maioria. Você tem um sistema de compreensão de ar, por ele pegar o ar, né, por mais que o compressor ele tenha um filtro, às vezes passa uma poluição, né, e, e ele usa, né, no caso também de compressor a pistão, né, parafuso, que eu vou falar mais para frente, utilizam óleo, né, a maioria dos sistemas utiliza óleo para lubrificar, né, esfriar as peças metálicas, né, por conta do atrito, e nessa passagem, nessa admissão do ar, né, e nessa compreensão, às vezes passa um pouco de óleo, né, para dentro do reservatório, né? E como o ar contém umidade, essa umidade também vai para dentro, né? Então essa água, esse óleo vai misturando, essa água também vai enferrujando o cilindro por dentro, né, o reservatório. Então tudo isso vai dando algumas pequenas impurezas, né?
E essas impurezas, elas são muito pequenas, muito mesmo, né? Elas são partículas menores que duas micras, né? Então, assim, igual eu falei lá, uma grão de areia aí é de 200 a 500 micras, então essa aí é bem menor, né? Então, é meio complexo de, de trabalhar com essas partículas, né? E é igual eu falei, né? Às vezes, vamos supor assim, você vai pintar uma estrutura que vai ficar num depósito que ninguém nunca vai relar a mão, né? Então, na verdade, assim, o filtro de ar nem acaba sendo necessário, né? Dependendo do lugar, se não tiver exigência, alguma coisa do tipo, né? Vamos supor, é uma coisa bem mais grosseira, não tem problema. Mas se você vai pintar um carro, né? Um carro, ou vai fazer uma laqueação, ou dar um acabamento mais fino, então essas partículas com certeza vão refletir sim no seu acabamento, né? E talvez na sua insatisfação ou do seu cliente, né? E talvez isso gera custo para você ou para ele, né? Enfim, é trabalho redobrado, né? Então, o filtro também, ele vai da necessidade de cada um, né? Então, é interessante também você identificar a, aonde você vai, o que você vai pintar, né? Se há necessidade, né, do filtro, né? E que equipamento que você vai usar, né? Porque não é só para filtrar, né? Às vezes é um equipamento que realmente precisa desse sistema de filtragem para ter um bom desempenho, né? Ou tem filtros também, né, que ele dosa, além dele retirar o ar, né, ele limpar essa umidade do ar, ele vai dosando um pouquinho de óleo, né, e na quantidade recomendada pelo fabricante, né, de cada máquina, para essas máquinas pneumáticas, né, igual lixadeira, tem uma dosagem certa de óleo, então ele vai dosando automaticamente, né. Então o filtro aí, para quem não está bem habituado, é mais ou menos alguma coisa desse tipo, né? Esse filtro aqui é bem grande, né? Quem já está habituado sabe que ele é bem parrudo, né? E qual que é as vantagens, né, de você utilizar um sistema de filtro, né? Você tem um melhor acabamento, como eu falei, né? Isso depende também da aplicação, se não importar acabamento, né? E não for complicar seu equipamento, então não há necessidade, né? Jogar dinheiro fora. Ele dá maior durabilidade nos equipamentos, né, que eu acabei de falar, né, que é igual numa pistola, numa lixadeira, né, numa parafusadeira pneumática, etc., independente do que você for usar, né. E ele também melhora nos processos de lixamento, né, ou evita um retrabalho. Então, assim, se você vai aplicar um fundo, né, e às vezes essas gotículas de água, óleo, né, de ferrugem, tudo misturado, elas podem dar um acabamento inferior, né. E então, assim, às vezes você vai ter mais um trabalho, vai gastar lixo, vai gastar tempo, né? Vai ficar um efeito mais grosseiro, né? E às vezes era um fundo que você já ia aplicar ali a tinta direto, não ia aplicar mais nada, alguma coisa do tipo, né? Ou às vezes, igual eu falei, vamos supor assim, você aplicar um verniz ou vai pintar um carro, alguma coisa do tipo. E tem essas gotículas, né? Então você perde todo o seu trabalho, tem que fazer de novo e é um caos, né? E aqui uma noção importante, né? É quanto menor o número da micra, né, melhor a retenção de partículas, né, sólidas ou líquidas. Porém, o custo também do filtro, né, do filtro, do elemento filtrante, tudo, isso também vai elevando, né? Então, quer dizer, é aquele negócio, né? Quanto melhor, mais caro, né? Então, isso você também tem que avaliar, né? Isso também pesa na hora de avaliar. Aqui eu vou dar um exemplo aí de elemento filtrante, né? Tem outros tipos de elementos filtrantes, né? De tipos de filtro, né? Também. Mas eu não vou entrar em detalhes, né? Eu vou falar dos mais comuns aí, né? Dos dois mais comuns, né? Então a gente tem um filtro coalescente, né? O que é o filtro da coalescência? Ele é uma aglutinação, né, de pequenas gotas de condensado, né? O que é esse condensado? É quando o vapor ele vira líquido, né? Então chama condensação, né? Então o vapor da água vaporizada que vem lá do compressor, ela esfria, né? E ela transforma em líquido, né? Então ela faz gotinha. Então esse efeito coalescente, ele pega essas gotinhas menor, vai juntando elas, transforma em gota maior, e essas gotas, ela escoa, né, por força da ação da gravidade. Né? Esse filtro coalescente, eles podem chegar numa filtragem de 0,01 micra, né? Então é bem pequenininho, é menor ainda que uma micra. Né? Então aqui, tá só uma foto aqui do filtro coalescente, né, ele fechado. Ele também tem um sistema de entrada e saída de ar, né, que é indicado por uma seta. Então aqui o ar entra e ele tenta passar pelo filtro, né? Ele passa, na verdade, né? E as impurezas ficam, né? Então elas vai aglutinando aqui em volta e ela vai cai pela ação da gravidade. Esse daqui é o dreno, né? Ele pode ser automático, aí você vai, puxa, escoa todo o líquido que está aqui dentro.
Ou ele pode ser, opa, desculpa, ele pode ser manual, né? Ou ele pode ser automático, né? Ele tem um aparelho, né? Que vai aqui, ele vai dosando, ele vai retirando esse líquido sozinho. Isso também, esse dosador, geralmente, esse dreno automático, né? Esse purgador, ele não vem, pela maioria dos filtros, ele não vem incluso, né? Então isso é um acessório à parte, na maioria dos casos. Isso também vai do uso da pessoa, né? Se ela vai ter um uso muito intensivo, se o lugar que ela está frequente é com muita umidade, né? Ou seja, junta muita água, né? E o equipamento também dele se manda muito óleo, então isso vai de análise, né? E aqui está um exemplo, né? Aqui é o filtro, né? E aqui é o elemento filtrante, né? Que seria essa parte aqui, né? De um filtro coalescente, né? Esse aqui pode ser feito de vários tipos de material, né? Aí vai de cada fabricante. E aqui também é um exemplo ó, de um filtro, só para fazer uma analogia, tá? Esse aqui não é de pistola, né? É um filtro de carro, né? Então aqui seria um filtro não saturado e um filtro saturado, né? Então aqui ele já está bem poluído, bem sujo, né? Os poros bem tampados, então ele impede, dificulta a passagem de ar ali, né? Então você tem que trocar para ter um melhor desempenho. E para os pistola, filtro de compressor de pistola é a mesma coisa, né? Aqui também tem um exemplo, né? De um outro tipo de elemento comum, né, chama adsorvedor, né, não é absorvedor, né. Absorvedor, ele é mais estilo esponja, né, então ele absorve ali, que é o famoso carvão ativado, né, então ele é adsorvedor, né. Então, o que que ele faz? Eu já vou explicar, né, ele geralmente é o último da linha de tratamento do ar, né, ele é mais para residuais de óleo, né, de gosto, de odor, né. Então aqui está uma estrutura, né, de um carvão ativado, o que que ele faz, né? As partículas, em vez dela absorver, né, essa parte cinza é o carvão ativado, né, em vez dela absorver, ou seja, entrar aqui e ficar fazendo parte da massa, ela gruda, né, por forças de ligação atômica, ela gruda nas laterais, né, assim, nesses pequenos área que tem aqui, né, área de superfície, elas vão grudando tudo aqui, e aí o filtro também, assim como os outros, ele fica saturado, né, e tem um tempo certo, né. Então aqui você tem umas partículas e cada uma vai entrando para cá, vai grudando e essas ligações são muito fortes, então elas não conseguem desgrudar aí para a linha de novo, né? Mas isso também tem a ver com a vazão, né? Tem filtro que suporta pouca vazão de ar, tem muito, então isso vai de acordo também, né? Porque senão às vezes você pega um filtro que suporta pouca vazão de ar, né? E coloca muita vazão de ar, ele não vai ter capacidade de fazer a filtragem correta, né? Aqui está um exemplo, né? Um filtro de ar com carvão ativado, né? O elemento filtrante, né? Apesar que não é desse filtro, é só para dar um exemplo mais ou menos do jeito que é. Aqui eu peguei uma tabela, né, de um filtro da Metalplan, né, uma fabricante de compressor muito muito bem conceituada aí no mercado, né? Mas enfim, isso aqui é só para mostrar uns dados, não é para divulgar a marca nem nada disso. Igual eu falei, cada um compra o filtro que quiser, né? Aqui a gente tem uns graus de filtração, né? Então, assim, ó, a gente chama esses filtros, tem na linha de filtragem, eu vou mostrar mais para frente, tem o pré-filtro, né, e o pós-filtro. Esse residual de óleo, ele é medido em miligramas por metro cúbico, né? Então, assim, o quanto de óleo, né, ele filtra, né, fica, né, a cada metro cúbico, né? Então, você pode ver que o pré-filtro, né, que seria um filtro, digamos assim, mais grosseiro, ele fica com 0,5, né, miligramas por metro cúbico. O pós-filtro, né, que seria um coalescente, né, fino, ele fica 0,01, né, que é bem menor. E o adsorvedor, né, que é do carvão ativado, pode ver que ele tem uma filtragem melhor ainda, né, então é muito pouco, né. E aqui as retenção de partícula, né, um pré-filtro ele retém partícula até 1 micra, né, já o pós-filtro ele já seria até 0,01, então é bem menorzinho, então aqui consequentemente vai ter um desempenho melhor, um acabamento melhor na superfície, né, ele é praticamente igual ao absorvedor. Essa eficiência DOP aqui é um produto, não vou entrar em detalhes, mas é um produto que eles usam para ver a capacidade do filtragem, né? Então eles são só aprovados se eles têm uma eficiência de 99,9, né? O carvão ativado ele é o único que tem 100%, né, dessas partículas, né? Então ele é muito usado em, em parte de sistemas de
quando a pessoa vai respirar, ou odontológico, né, algumas coisas hospitalar, né, usado muito esse carvão ativado, né? Ou se alguém também quiser um acabamento melhor ainda, né, uma filtragem melhor ainda de óleo, por algum motivo aí também usa ele depois que passar por esses filtros, né? E aqui, ó, só para vocês terem uma noção, né, é uma comparação também, você tem aqui um modelo, né, da Metalplan, né? Aqui ele está falando, o grau de filtração, uma pressão de 7 bar, né? Isso influencia, né? Então, às vezes, se eu colocar mais ou menos, talvez não vai dar essas filtração, né? Então, aqui você pode ver, por exemplo, assim, ó, você tem um modelo M40 e o M20, né? E você pode ver que o tamanho deles, dos dois, né, desse modelo, é o mesmo. Porém, um é, digamos, acabamento fino, o outro acabamento mais rústico, né? Porém, esse daqui dá um acabamento muito bom também, né? Não estou falando que ele é grosseiro, ele é muito bom. É que comparado com esse daqui é mais fino, né? Então você pode ver que a vazão, né, que esse filtro consegue, ele dá 20 ppm, né? Pés cúbicos por minuto, né? Ou metro cúbico por hora, 43. E já esse, né, por ser mais fino, ele tem uma vazão menor, né? Então, se você precisa de um filtro desse com uma, opa, desculpa, com uma vazão menor, né, você precisa de um filtro acabamento fino com uma vazão menor, você vai ter que pegar um de maior, né? Um filtro maior, ó, que ele tem alguns modelos aqui, e sem ver nada, consequentemente, quanto maior, né, eles vão ser mais caros também, né? Tanto o filtro quanto o elemento filtrante. E isso vai também para o pré-filtro, né, ou para qualquer outro filtro. Isso aqui é só uma explicação breve para vocês também se atentarem a isso quando for adquirir um filtro, né, olhar a vazão, se é compatível com o seu compressor, né, ela tem que ser igual ou superior, né, ao que o seu compressor vai gerar. E também, e se ela for menor, né, ela também começa a limitar a passagem de ar e, consequentemente, se o seu equipamento ele utiliza uma vazão maior, né? Por exemplo, você tem um compressor que gera 25 ppm e seu equipamento deixa passar apenas 17, você vai estar perdendo, né? Teve uma perda aí de 8 ppm, né? E isso, às vezes, lá no seu equipamento final pode dar uma complicação grande, né? Aqui tem um exemplo, né? Isso, se alguém quiser fazer por algum motivo, né? Mas assim, eu recomendo também que entre em contato com parte técnica para o pessoal orientar melhor, né? Isso aqui é só uma noção básica, né? Eu não sou nenhum técnico especialista, né? Então é só uma noção do que eu já aprendi por cima, né? Então aqui você tem um compressor, né? No caso esse aqui é um compressor a parafuso. Aí você passa para um resfriador posterior. O que é esse resfriador posterior? Para ficar grosso modo, é como se fosse um radiador de carro, né? Então ele resfria a água, né? Ele pode usar o próprio ar ou água, né? Então o ar passa por aqui, às vezes ele usa ar ou água para resfriar esse próprio ar que está passando, né? O ar passa, condensa, né? Ou seja, ele esfria, né? De vapor ele vai para líquido, ele vai condensando e as gotículas, né? O vapor que está, a água que está, né? Que vira líquido, ela fica aqui, né? Isso aqui geralmente eles dão 70 até 80% ali já da água que está no vapor do ar, ela já fica retida aqui, né? Então ela tem um dreno também que pode ser automático ou manual e ela já cai. Aqui seria o pré-filtro, né? Igual eu expliquei ali anteriormente, né? Para tirar umas partículas, né? E aqui tem o secador de ar. Esse secador de ar, eu não vou entrar em detalhes como é que é o conceito de cada um, né? Mas ele é para tirar o restante da umidade do ar, né? Que ainda fica aqui, né? Então ele seca o ar. Então ele pode ser é, por absorção, né? Que seria estilo uma esponja, né? Aí ele utiliza umas pastilhas de cada material, isso vai de fabricante também. Ele pode ser por adsorção, né? Que é estilo o carvão ativado, né? Que aí o ar passa, as partículas vão grudando na parede e vai fazendo sofrer o efeito da gravidade. Pode ser por membrana, né, que tem um monte de membrana polimétrica, né, polimétrica e essas membranas vai impedindo a passagem de ar, né. Também pode ser por refrigerador, né. Esse refrigerador, ele lembra um sistema de refrigeração de geladeira, né? Ele usa um gás lá e tudo mais, né? Um sistema fechado que refrigera esse ar, né?
E aí ele tem também chamado pontos de orvalho, né? Esses secadores todos têm esse ponto de orvalho. O que é esse ponto de orvalho? Ele é quando a uma temperatura qual a água, o vapor, né, ele condensa ali e começa a condensar a água, né? Desculpa aí, acabei dando uma complicada aqui, mas ele condensa a água e qual que é a vantagem disso, né? Por exemplo, tem secadores ali que chegam num ponto de orvalho de 10 graus, né? Então, assim, para você ter umidade de novo na sua rede de ar, né? Você tem que chegar a uma temperatura, né? Sua rede de ar, depois disso, tem que chegar a uma temperatura de 10 graus, né? Ou seja, ela tem que, tipo, por exemplo, geralmente aqui na minha cidade é 25, tem vezes que tem 30 graus, até mais graus, né? Então esse sistema aqui inteiro tem que estar chegando a 10 graus, ou seja, resfriar bastante para começar a ter água aqui de novo, né? E tem uns que chega a negativo, menos 10, menos 20, menos 30. Então, quer dizer, o sistema teria que chegar a todo temperatura negativa para começar a ter água aqui de novo. Então, esses sistemas também eles são consequentemente mais caros, né? Quanto digamos, menor o ponto de orvalho, né, mais caro é o secador. E, bom, aí o ar secou, ele vai aqui para um pós-filtro, né, que é para eliminar qualquer resto de partícula, né, que vier, né, desse sistema. E aqui é um reservatório. O que é esse reservatório? Né? Esse reservatório tem que ser calculado com a vazão, né, o tanto de ar que o seu compressor vai produzir. Apesar de ser rápido, dependendo da máquina, ou vamos supor num sistema mais complexo, você precisa do ar, já está disponível ali na hora que o equipamento usa. Vamos supor se fosse uma pistola. Na hora que você apertar o gatilho da pistola, o ar já tem que estar disponível, né? Então, assim, enquanto ele passa por todo esse tratamento, aqui já tem um ar limpo, né, isento de óleo, de água, de tudo, para você utilizar no seu sistema, né? Então, e aí, enquanto você está usando o ar desse reservatório, o compressor está girando, passando tudo isso aqui e enchendo de novo, né? Esse daqui seria um sistema. Tem sistemas mais complexos, né, mais refinados que isso, mas um básico, assim, para uma qualidade de ar de primeira seria aqui, né? Então, aqui tem igual outro, é um resumo dos principais fatores, né, para se adquirir um filtro, né, uma linha de tratamento, né? Então, aí, de novo, é a utilização, né, o tipo de objeto, o lugar a ser pintado, né, se você vai precisar de um filtro ou não, que nível de filtragem você vai precisar, né, o custo disso, né, o custo dos equipamentos, que pode ser muito barato, pode ser muito caro, né, isso vai depender, né, mas às vezes o caro para sua aplicação, ela não se torna, a longo prazo não se torna caro, né, também a disponibilidade de peças e assistência, né? Às vezes você não sabe trocar, ou precisa de uma assistência, ou precisa de a peça, né? O tempo de manutenção, as trocas de peça, o custo dessa manutenção, né? E no caso de filtros ali, os elementos filtrantes, né? Quanto melhor, mais potente e mais tecnológico o filtro, mais caro também vai ser o elemento filtrante, né? A vazão e pressão necessária, né? Para todo o trabalho do componente, né? Então, assim, você tem que ver, né, se o seu filtro ele vai suportar a vazão, né? Então ela tem que ter uma igual ou superior ao que o seu compressor produz, né? A disponibilidade também de espaço, né? Por exemplo, se vai usar só um filtro, você vai usar um sistema inteiro de tratamento de ar, né? Isso também demanda espaço, né? O peso, se de repente for um sistema móvel ou não, né? E acabei de falar, né, o transporte também, nesse caso com o sistema móvel, né, às vezes fala, não, eu vou filtrar, eu vou levar todo o sisteminha para uma casa de um cliente, para algum lugar que eu utilizo isso, né, aí se você vai colocar onde, no carro, numa carreta, na mão, você vai montar lá, né, então tem todo esse análise. Então é isso, pessoal, essa parte termina aqui, aí agora a gente vai para a terceira e última parte, que é falar sobre a unidade de compressores de ar, beleza? Obrigado.